Bom, então a fístula arteriovenosa, tá? Um acesso vascular é um sistema criado, tá? Ou implementado cirurgicamente, através do qual o sangue pode ser extraído do organismo com segurança, transportado no circuito extracorporal e devolvido ao corpo. O sucesso da hemodiálise depende muito da adequação do fluxo de sangue através do dialisador. Então, essa fístula, ela é muito importante, que ela esteja em bom funcionamento para que esse fluxo sanguíneo, né, ocorra da melhor forma possível. Um acesso vascular disfuncional diminui a adequação da diálise, aumentando assim a morbidade e a mortalidade dos doentes. Então, se eu não tenho um acesso vascular adequado, isso vai atrapalhar todinho o meu processo. A construção de uma fístula arteriovenosa consiste na junção de uma artéria com uma veia. É realizado por um cirurgião no bloco operatório, sob anestesia local. A fístula pode ser constituída na mão, no antebraço ou no braço, e normalmente necessita de alguns meses, né, para se desenvolver até um tamanho adequado, né, que permita ali a introdução da agulha, tá? E dessa forma essa fístula suporte um volume suficiente, né, de sangue, senão também não adianta, tá? Deve fornecer um fluxo de sangue suficiente para uma diálise adequada e eficiente, que é pelo menos de 250 ml por minuto, tá? Mas preferencialmente até 500 ml por minuto. Então, logo que o paciente passa pelo processo, né, da cirurgia, da construção da fístula, ele não vai começar a usar essa fístula imediatamente, tá? Ele vai ter um período de adaptação, vai ter um período para que essa fístula possa de fato se desenvolver e ficar aí apta a, né, passar por esse processo. Então aqui a gente tem uma imagem, tá, do local da fístula, tá? Então, local da cirurgia, eu tenho uma artéria, eu tenho uma veia e aqui foi feito a união de ambas, tá? Aqui é uma foto de como que fica, né? Não é visivelmente assim discreta, tá? Mas os pacientes conseguem viver com ela sem maiores problemas. Tem que tomar as devidas atenções e cuidados, mas é possível, né? O paciente ter aí uma certa qualidade de vida. Estando sujeitas à pressão forte e constante de uma artéria, essas veias elas vão dilatar e elas vão tornar mais salientes e fáceis de puncionar. Então, se a gente voltar nessa imagem aqui, né, essa veia ela tá mais saliente, né, e bem mais visível, né? Então, torna a punção mais fácil, né, o que diminui aquelas tentativas, né, de puncionar o paciente. Por um mecanismo adaptativo chamado de arterialização, a veia vai. O que vai acontecer com a veia? Vai ocorrer o espessamento das paredes venosas, né? Então, como a gente já viu em outras aulas, a artéria ela é mais espessa, né, do que a veia é mais fininha, né? E aí, com esse processo, esse mecanismo de adaptação da veia, quando ela é ligada a uma artéria, acontece o quê? O espessamento também das paredes venosas, e aí ela acaba ficando mais resistente, né? Esse é o objetivo fundamental da fístula, o desenvolvimento de uma rede venosa superficial constituída por veias dilatadas e resistentes, com elevado fluxo sanguíneo, capaz de suportar repetidas punções ao longo dos anos. Então, o que acontece? Às vezes o paciente pergunta, nossa, mas por que precisa e tudo mais? A gente sabe que as artérias elas são mais profundas do que as veias, né? Isso já dificulta um pouco mais, né, a punção em caso de punção arterial. Mas as artérias elas comportam um fluxo maior de sangue. Então a ideia é pegar, né, essas qualidades que a veia tem e trazer para a artéria, para essas qualidades que a artéria tem, desculpe, e trazer para as veias, para que a veia tenha características
de artéria, só que na localização da veia. Então, ela vai continuar sendo uma veia superficial, mas com as características de uma artéria, resistente e comportando um volume grande de sangue. E aí, ela vai conseguir suportar essas punções, tá bom? A fístula, ela também influencia a coloração do sangue, que fica mais claro devido à mistura do sangue venoso com o sangue arterial, né, em caso de lesões. O sangue sai com pressão em jatos intermitentes, como nas artérias, né? Então a gente também, né, em urgência e emergência, a gente falou bastante a respeito, né, da questão sanguínea, né, de como o sangue arterial, quando uma artéria é perfurada, como que ele, né, fica fora do corpo, que ele sai em jatos intermitentes. Já no caso da veia, não, é contínuo, né, e não sai esguichando. Nesse caso da fístula, vai sair com a característica da artéria, tá? O tempo de hemostase, que é um pouco mais longo. A comunicação entre a veia e a artéria causa uns tremidos típicos, né, chamados de frêmitos, que se sente quando se palpa a fístula, tá bom? O frêmito é a sensação de movimento que o sangue gera ao passar na anastomose. A anastomose é a junção, né, no caso aqui de dois vasos, e que pode se sentir a palpação, ouvir a ausculta, né, quando a gente coloca o esteto em cima da fístula, tá? E a região circundante dá uma ideia de qualidade e funcionamento. Então, esse frêmito, ele é importante. É muito satisfatório a gente senti-lo e ouvi-lo, porque isso dá pra gente a sensação de que a fístula está com bom funcionamento.